Amém. Meus irmãos, às vésperas da Reforma Protestante, em 1500, ocorreram mudanças políticas e sociais significativas na história. Por exemplo, nós saímos do sistema feudal para irmos para o sistema de Estados-nações. E isso afetava diretamente a igreja, porque a igreja tinha um poder político muito grande. Inclusive, nós vivíamos naquilo que nós chamávamos de cristandade. Ser do Ocidente e ser cristão era basicamente a mesma coisa. Uma pessoa nascia e era batizada, se tornando cidadão e se tornando cristão ao mesmo tempo. Então se confundiam as coisas. Mas não somente essa mudança feudal houve antes da Reforma, como houve mudança cultural e literária. Por exemplo, a Renascença, que antecedeu Lutero e teve certamente um papel. Por quê? Porque a Renascença advogou o ser humano voltar à literatura da antiguidade, aquilo que nós chamamos de os clássicos. Por exemplo, os textos grecos romanos. E foram se resgatando muitos escritos desse período. Não é à toa que Erasmo de Roterdã, um grande humanista, começou a ler as escrituras e voltar aos resgates das línguas originais. E aí começou sim a voltar com a preocupação de a igreja ter um contato com o texto grego e o texto hebraico. Até aí a igreja estava basicamente lendo somente o latim, a Vulgata Latina, que foi uma tradução de Jerônimo, no século IV e V da nossa geração. E uma coisa muito importante aconteceu no século XV, antes de Lutero, que basicamente funcionou ali a reforma no século XVI, no início do século XVI, foi a imprensa por Gutenberg, também na Alemanha. Isso fez com que a pólvora explodisse, certamente, a favor da reforma. Uma vez que era difícil ter muitos acesso aos escritos, a imprensa facilitou. E quando Lutero colocou as 95 teses na porta de Wittenberg, aquilo correu que de outra maneira não iria correr, até chegar na mão dos poderosos da eclesia, da igreja, e então convocarem Martinho Lutero a um concílio, a uma sabatina e a uma conversa. E uma coisa muito interessante em relação a nós, os brasileiros, é que Álvares Cabral chegou ao Brasil e pisou em Porto Seguro em 1500. E Lutero estava com 16 anos na Alemanha. Era um adolescente. Com 18 ele fez direito, mas depois se dedicou à teologia e se tornou um ministro do Senhor. Então, em 1500, não somente o Brasil era descoberto, como Martinho Lutero já estava pensando em provocar aí um grande feito. Brincadeira, não estava pensando ainda não, mas foi um pouco depois. Mas o contexto, meus irmãos, não era apenas político, social e cultural. As mudanças na Idade Média, no Ocidente, sobretudo na Europa, vinha sendo acontecido por meio dos vieses religiosos. Isso aqui é interessante, porque muitas pessoas pensam que a grande rachadura aconteceu apenas com Lutero, como se ele fosse o único que tivesse feito uma acusação formal contra a Igreja Católica Romana. No entanto, no século XIV, eu vou citar apenas alguns pré-reformadores, ou seja, algumas pessoas que foram dissidentes da Igreja Católica Romana. No século XIV, na Inglaterra, levantou-se um homem chamado John Wycliffe. E ele foi um homem que altamente se opôs às demandas da Igreja Católica Romana. E ele fez algo que era absurdo para o poder eclesiástico. O que ele fez? Começou a traduzir a Bíblia para o inglês, para o vernáculo do povo. Ele começou a tirar o latim, entendendo que o povo deveria ouvir a palavra de Deus em sua própria língua. E ele viveu na época do cativeiro babilônico, do papado. Nessa época, quando John Wycliffe, no século XIV, estava pregando que o povo tinha que ouvir a Sagrada Letra pela sua língua, havia dois papas, um em Roma e um em Avignon, na França. Então estava havendo várias disputas religiosas, e John Wycliffe estava denunciando de que a igreja só tinha um cabeça, e não dois. E não era nenhum dos papas, nem em Roma e nem na França. A cabeça da igreja era
Cristo. Esse foi um grande dissidente formal da Igreja Católica Romana. E aí ele foi condenado. E após a morte, no concílio de Constança, foi condenado por heresia. Mesmo morto, seu nome veio à tona por causa de um outro pré-reformador que se chama John Hus, na Praga, e ele foi considerado herege. Sabe qual foi a consequência disso? Tiraram-se os seus ossos da cova, queimaram por ser herege e jogaram no rio, mesmo depois de morto. Então John Hus foi o primeiro pré-reformador de destaque antes de Lutero. Mas depois de John Wycliffe veio John Hus na Praga. Observe como é algo difuso, não apenas localizado. Ele queria ser ministro pelas regalias da igreja. Ele via que os bispos da igreja tinham grande poder, tinha hierarquia, tinha riqueza, e ele quis ser ministro por isso. No entanto, ao ser tornado ministro, ele teve um encontro com as Escrituras e percebeu que o evangelho é algo simples, não é algo pomposo, e que os sacerdotes deveriam ser simples, ser gente do povo. Inclusive, ele foi uma das pessoas que advogou que a ceia do Senhor, que nós vamos tomar, o cálice, deveria ser dado a toda a igreja. Em John Hus, não havia distribuição do cálice. Tanto é que existe uma imagem dele segurando um cálice do Senhor. E ele começa a pregar que todo o povo deve participar da ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na época de John Hus, a Igreja Católica chegou a enfrentar uma crise enorme ao ponto de ter 3 papas simultaneamente. Esse também foi um outro pré-reformador antes de Lutero. Foi condenado no concílio de Constança. Ele não queria ir, mas recebeu um salvo-conduto. Pode ir, que ninguém vai tocar em você. Mas chegou lá, não teve a oportunidade que deveria ter. Foi considerado herege, foi excomungado e foi morto e queimado vivo. Foi queimado vivo. Alguns dizem, isso não é tão factível, mas alguns dizem que ele proferiu uma profecia 100 anos antes de Lutero. 102 anos, na verdade, para ser mais preciso. Ele falou o seguinte: vocês estão matando ganso, mas haverá um cisne que vocês não poderão cozer e nem matar. E aí, essa data é muito impressionante, porque logo 100 anos e 2 veio Lutero e, de fato, não pôde ser calado a sua mensagem. E, por fim, antes de Lutero, nós tivemos também um pré-reformador na Itália, né, ali no berço da igreja romana, que se chama Jerônimo Savonarola, em Florença. Ao ter contato com as Escrituras, ele pregou contra a corrupção moral e doutrinária das Escrituras. Pregou contra a pomposidade da igreja e advogava também a simplicidade. Meus irmãos, o seu sermão era tão profundo que muitos levaram livros de magia e feitiçaria e utensílios de riquezas para ser queimado na praça, porque havia muita superstição. Essa época da Idade Média havia muito pavor, muito medo, e era um católico misturado com várias superstições. E a sua pregação fez com que publicamente houvesse queimas de livros de maldições, de magia, de feitiçaria, utensílios usados para essa finalidade. O seu sermão teve tanto impacto que o Papa mandou ele se calar e tentou suborná-lo. Se você ficar quieto, eu irei lhe dar o cargo de cardeal. Mas ele não aceitou. E por isso também foi queimado vivo na praça de Florença. Tudo isso, meus irmãos, para dizer que Lutero não é uma figura isolada. Na história da igreja sempre houve os remanescentes. Sempre houve aqueles que nunca se adulteraram com as falsas mensagens. Deus tem os seus. A gente olha às vezes a situação da igreja hoje brasileira e percebe quanta palhaçada tem acontecido. Tanto homens inescrupulosos, mentirosos, usando da fé alheia para poder se locupletarem com riquezas ilícitas. E isso, a história da igreja é uma testemunha de que não é algo somente nosso. Mas Deus sempre tem os seus, e a igreja verdadeira sempre existiu dentro das instituições falidas. Dito isto, quero chamar vocês agora para um contexto mais próximo de Lutero, que é em 1500 mesmo. John Tetzel era o encarregado do Papa Leão X.
na Alemanha. Esse homem começou a chegar na Alemanha pregando as indulgências. As indulgências foram o estupim para que Martinho Lutero pregasse as suas 95 teses contra os erros doutrinários, sobretudo contra as indulgências. E, meus irmãos, o que são as indulgências? As indulgências são um papel, uma bula, que perdoava os pecados das almas que estavam no purgatório ou de si próprio. Então, a pessoa podia comprar um favor de Deus por aqueles que já tinham morrido ou por si mesmo. E isso é interessante porque Lutero estava andando na rua e tropeçou num bêbado, assim diz a história. E ele percebeu que aquele bêbado tinha feito uma confissão auricular com ele, porque ele era monge agostiniano, antes de ser o reformador luterano. E ele olhou e falou, poxa, semana passada você se confessou comigo, está nessa situação. E o bêbado levanta a bula e fala, estou livre para viver bebendo, porque estou perdoado de todos os meus pecados. E aquilo foi uma faca em seu coração. E aquilo perturbou-lhe a sua consciência e falou, rapaz, algo tem que ser feito. Isso está errado. Então a indulgência foi o estupim para a reforma protestante. Tetzel pregou o seguinte, abre aspas, palavra de Tetzel, o pregador das indulgências. Não vale a pena atormentar-te. Podes resgatar os teus pecados com dinheiro. Pagando, podes escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar os dos outros. Fecha aspas. E enquanto ele pregava, e o cofre era posto para que as pessoas colocassem a moedinha, algumas pessoas iam cantarolando a seguinte música. Na hora em que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório para o céu vai. Então havia esse cântico maligno, perverso, que fazia com que as pessoas, então, insufladas pelo espírito do momento, pagassem ali a sua indulgência. Era uma época muito conturbada, a Europa tinha vivido pela peste negra, havia muita superstição, havia muito medo da morte, e o pessoal queria se agarrar a qualquer tipo de esperança, ao ponto de comprar o perdão dos pecados. E havia um véu de ignorância, porque as escrituras eram lidas em latim, descostas, e o povo pouco participava. A hierarquia da sociedade era piramidal, onde havia o clero, que administrava os sacramentos para curar as pessoas, mas não havia entendimento bíblico acerca das coisas que deveriam haver. Portanto, meus irmãos, é nesse contexto, direto com Tetzel, que Martinho Lutero se revolta e prega as suas famosas 95 teses na porta de Wittenberg. Isso era muito comum quando um filósofo, um teólogo queria disputar uma ideia, eles escreviam um texto e então a fixava em uma porta importante. E aí a imprensa teve um grande papel com isso, porque o pessoal começou a traduzir do latim para o alemão, começou a distribuir, olha, 95 teses, e aí chegou, enfim, nos poderosos da igreja, e houve então o concílio e a sabatina com Lutero. 31 de outubro de 1517 foi quando Lutero pregou as suas 95 teses. Ele não tinha ideia de fazer um racha, queria reformar, mas foi excomungado e se tornou um herege para a Igreja Católica Romana. Assim surgiu o luteranismo, depois o calvinismo e aí várias outras vertentes do protestantismo. Inclusive, alguns holandeses e Calvino enviou missionários para o Brasil. Talvez nós poderíamos ter uma outra cultura, uma outra língua, outro modo de pensar, se não fosse Portugal que tivesse vencido a colonização do nosso país. Dito isto, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre os 5 solas. Isso foi só um contexto cultural e histórico para nós entendermos acerca da reforma protestante. É muito importante esse tema, nós precisamos resgatar a tradição, essas histórias. Nós vamos ver que a tradição não tem peso como as escrituras, mas isso faz parte da nossa identidade. Vamos pensar então os 5 solas. O que são os 5 solas? São 5 pilares que estão presentes em toda igreja protestante evangélica. Se uma igreja nega qualquer sola, qualquer somente, provavelmente a gente não vai considerar ela uma igreja evangélica sadia, ortodoxa, porque está ferindo o coração do evangelho. E nós vamos entender por quê. No catolicismo romano havia esses 5 solas, mas adicionado algumas coisas a mais. Por exemplo, era somente a graça? Não, era a graça mais os méritos próprios. Ou seja, eu tenho o favor de Deus, mas tenho a minha contribuição. Era só a fé? Não, era a fé mais
obra. Ou seja, eu tenho que confiar, mas também tenho que praticar a salvação. Era só as Escrituras? Não. Eram as Escrituras, mas também a tradição, mais o Papa. Era só Cristo? Não. Cristo fazia parte, mas era Cristo e a minha justiça própria. Era Cristo e o Papa. Era Cristo e Maria. Inclusive, os pré-reformadores pregavam contra a idolatria de Maria e dos santos como medianeiros entre Deus e os homens. Era a glória dada somente a Deus? Não. Era uma glória dada a Deus e à igreja, que era a mãe de todos os salvos. Aquela que administrava os sacramentos e perdoava as pessoas, inclusive com permissão de excomungar pessoas, destilhando-os ao inferno. Então, observe que a Igreja Católica Romana, a institucional, estava perdida. E isso é muito comum, inclusive, de nós encontrarmos hoje na Igreja Evangélica Brasileira. Não é difícil nós entendermos e encontrarmos que há pessoas que estão ludibriadas com esse pensamento. Por exemplo, eu creio em Jesus, mas eu sou salvo porque eu também colaboro com a igreja. Não é a graça, mas eu também preciso fazer minha parte. Meus irmãos, nós vamos perceber que a salvação é uma obra única, exclusiva e consumada pelo Deus Trino. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplica a salvação. Nós, enquanto seres humanos, apenas recebemos e não adicionamos nada, porque é uma obra completa e cabal. E aí nós vamos entrar agora nos 5 solas. O primeiro é o somente a graça, que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, como nós já lemos. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Por que somente a graça? O que é a graça, meus irmãos? A graça é um favor imerecido. Imerecido. Se nós fôssemos mais cônscios disso, mais conscientes de que a graça é o favor de Deus imerecido, nós murmuraríamos menos, reclamaríamos menos, viveríamos menos insatisfeitos, teríamos menos problema psicológico. Se nós entendermos que estamos muito melhores do que deveríamos estar. O Arthur, filho de Leila e Charles, sempre fala para mim o seguinte, eu pergunto para ele, Arthur, você está bem? Está tudo certo aí? Melhor do que mereço. Eu sei que às vezes a gente fala sem pensar, e se torna até um clichê, mas o Arthur está muito verdadeiro e muito certo nisso. Nós precisamos resgatar essa consciência de que tudo que temos e somos é graça de Deus. É graça de Deus. Se Deus fosse agir apenas como reflexo daquilo que a humanidade se tornou, ele jogaria toda a raça humana no inferno e com isso não se tornaria injusto. Se Deus fosse reagir apenas à nossa pecaminosidade, se ele fosse nos dar aquilo que nós merecíamos, todos nós teríamos um destino ao inferno. E ele não seria injusto, porque a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, e a grande morte é a separação eterna de Deus. Mas, graças a Deus, Deus não se move em direção à humanidade baseado em nós mesmos. Deus se move em direção à humanidade baseado em si. Deus é amor. Quando Deus olha para si, ele reflete o seu amor na história. E aí surge o plano da salvação. Porque Deus é amor. A graça de Deus operou em nosso favor. Graças a Deus, o Senhor não cuida de nós como nós merecíamos. Agora, queridos irmãos, vamos fazer uma aplicação pastoral e eclesiástica. O quanto de graça de Deus existe na sua vida em favor do seu cônjuge? O quanto da graça de Deus existe na sua vida e na minha vida em favor dos nossos filhos, quando eles pecam contra nós? O quanto de graça há de Deus na nossa vida quando um irmão nos fere? Porque se nós somos a comunidade da graça, e nós somos cuidados por Deus, como nós não merecíamos, assim nós precisamos tratar os outros. Ah, pastor, mas o meu esposo não merece.
Bem-vindo, meus irmãos. Isso é o evangelho. Ah, meu irmão, mas meu pastor não merece. Bem-vindo, meus irmãos. Isso é o evangelho. Estamos todos quites. E como a graça de Deus deve afetar a nossa vida? Quando eu preciso entender que preciso ser para o meu irmão, para o meu cônjuge, para o meu filho, para o meu pai, tal como Deus foi para comigo. Precisamos irradiar isso em nossa vida. E graça, meus irmãos, é maior do que misericórdia, como nós já apontamos aqui diversas vezes. Misericórdia é não dar aquilo que a gente merece. Ou seja, Deus nos livrou do inferno. Misericórdia. Não deu o que você merece. É bom martelar isso na nossa mente. Eu mereço o inferno. Inclusive, nós vamos pregar aqui, eu vou voltar ao sermão, a série Sermões Controversos, nós vamos pregar sobre o inferno. Essa mensagem tinha que ser a primeira. Porque quando ficar consciente que o inferno é o seu lugar, nós não reclamaríamos de nada de Deus. Se eu ficar consciente que o inferno é o meu lugar, você vai reclamar muito menos da vida. Essa é a verdade. Quando a gente percebe que nós estamos no lucro e muito lucro, a vida seria mais fácil. A vida seria menos pesada. Essa deveria ser o primeiro sermão, mas eu vacilei. Então, quando você fala assim, poxa, pastor, esse negócio de santidade, esse negócio de perdoar, esse negócio de ofertar é difícil. Difícil é para o inferno. Porque é lá que nós merecemos. Mas a graça de Deus irrompeu a história e fez um divórcio entre você e o diabo. Entre você e a ira santa de Deus. Observe que diante de Deus justo e santo, nós iríamos fulminar pela sua justa ira. Nós nos iramos de maneira injusta, mas Deus não. Isso é graça, favor imerecido. Eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, mas nós estamos indo para o céu. Nós estamos aliançados com o nosso Senhor. E nada pode romper isso. Espero que você saia daqui hoje muito grato a Deus por essa graça. Por isso a gente fala somente a graça. Está vendo como é um insulto à cruz de Cristo? É cuspir a cruz de Cristo, achar que você pode se salvar? Achar que cumprir uma cartilha de ir para a igreja todo domingo, de dizimar, vai te salvar? É você dizer, Jesus, o seu sangue é bonito, mas não é suficiente. É um insulto nós acharmos que podemos produzir a nossa própria salvação. Você e eu estamos dizendo, Jesus, você desceu da glória, você tornou um ser humano, você sofreu o meu sofrimento, você morreu a minha morte. Mas espera aí, deixa eu adicionar uma coisinha aqui. E como Eclesiastes diz, Salomão, que uma mosca num unguento caro apodrece todo unguento. Coloca uma obrazinha nessa graça e você acabou com o evangelho de Cristo Jesus. Isso é muito preocupante, meus irmãos. Porque às vezes a gente conversa com muita gente e essa mentalidade católica ainda está na nossa mente. Não, vou produzir salvação. Descansa. Jesus é o nosso sábado. O Shabá é isso, o descanso. Nós vamos ver isso em Hebreus. É graça. A gente não produz nada. Sabe por que a gente se reúne? Porque a gente perdoa, porque a gente ama. Fruto da graça. A gente encontra sentido nisso, a gente encontra prazer nisso. Por fim, meus irmãos, essa graça está disponível a todos os homens. Ela é uma boa notícia para todos, não apenas para alguns. Eu não sei qual é a situação do seu coração hoje. Eu não sei quem você tem crido hoje. Mas essa graça também é para você. Essa salvação também é para você. Essa salvação alcança todos, os menores e os maiores, velhos e jovens, até flamenguista. Alcança todos. E aí vem um outro lema, que é muito importante, que casa com a graça, que é somente a fé. Romanos 1,17, se você quiser grifar, foi o versículo da reforma. Foi a bomba que estourou na cabeça de Lutero. Porque o justo viverá pela fé. Lutero tinha um pavor, ele tinha um medo. Porque ele, na mente de produzir, ele começou a ter uma grande crise de querer gerar sua própria salvação. Ele não tinha segurança de salvação. Até que encontrou a bendita palavra de Deus e disse que o meu justo viverá pela fé. A fé é o que casa a graça de Deus disponível na cruz à nossa vida. A graça de Deus está disponível a todos os homens. Tito 2, versículo 11.
mas ela é aplicada somente naqueles que creem em Cristo Jesus. E fé não é obra. Fé, pelo contrário, é o esvaziar-se das obras. É quando eu percebo que não posso contribuir. É quando eu percebo que eu não posso obrar a salvação. Então eu estendo as mãos. Há uma analogia de Armínio que é fantástico. Que a salvação é como se um proprietário muito rico encontrasse mendigos miseráveis, sem nenhuma condição de sair daquela condição, e ofertasse-lhes os alimentos, as coisas necessárias. E o que é a fé? A fé não vai produzir nada daquilo. A fé é estender a mão. Só que é estender a mão vazia. É estender a mão reconhecendo que nós não temos nada. Que nós apenas recebemos. Nós não damos nada para Deus. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que Lutero não tinha, que tentava encontrar na Eucaristia, que tentava encontrar em todos os momentos de autoflagelação, ele encontrou simplesmente na fé em Cristo Jesus. Agora é o ponto mais importante da fé. Preste muita atenção nisso que eu irei falar. A fé não é o que você faz. A fé é em quem você confia. A fé não é aquilo que você produz. A fé é aquilo que você recebe. De novo, a fé não é aquilo que você faz. A fé genuína e verdadeira é em quem você confia. A fé não é aquilo que você produz, mas é aquilo que você recebe. É uma questão de confiança, meus irmãos. Eu descanso em Jesus, e não naquilo que eu sou e não naquilo que eu faço. Somente pela fé. Eu preciso me despir de toda a justiça própria, porque somente Cristo Jesus pode me cobrir com a sua justiça. Uma justiça que é impoluta e não é maculada pelo pecado e que é aceita pelo Deus Pai. De novo, fé não é o que você faz, mas em quem você confia. Queridos irmãos, onde o seu coração repousa? Nós confiamos em nossos próprios méritos, em nossas próprias obras, ou em Cristo Jesus? Por que eu acho que eu sou salvo? Seja muito sincero para você hoje, nessa noite. Quero te desafiar a olhar para o seu coração, para a sua consciência e responder essa pergunta. Por que você acha que você é salvo? Somente a fé em Cristo Jesus, meus irmãos, deve ser a resposta adequada para isso. Ele fez o que nenhum homem poderia fazer. Por isso, somente a fé de Jesus nos veste de justiça diante de um Deus santo e justo e que está irado contra o pecado. A fé une você a Cristo. A cruz sem a fé pessoal não alterará o seu destino eterno. É muito bonito muitas pessoas olharem a cruz e até usá-la como pingente. Mas sem a fé pessoal, a cruz não é unida à sua vida. E isso não alterará o seu destino eterno. Somente a fé em Cristo Jesus poderá fazer com que o desfecho do nosso destino eterno seja alterado. Creia em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Somente a Escritura. Nós já vimos dois somente. Somente a graça, somente a fé. Agora somente a Escritura. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, vai falar que a Escritura é inspirada por Deus. E, meus irmãos, havia, naquela época, uma mistura de autoridades. A autoridade para a igreja era a Escritura, mais tradição, mais papa. E nós não negamos a importância da tradição. Mas nós não podemos afirmar que a tradição tem um peso ao lado das Escrituras. Ela tem um peso abaixo das Escrituras. E nós também não podemos afirmar que nenhum personagem da história está igual com as Escrituras como o Papa. Os líderes eclesiásticos que existem e são dom de Deus para a igreja, é manifestação do amor de Deus para a igreja, os líderes eclesiásticos, devem estar debaixo da autoridade das Escrituras. De tal maneira que esse líder arroga para si uma posição ao lado ou acima, seja anátema.
Então observe que as Escrituras foram o meio pelo qual os pré-reformadores e Lutero e toda a igreja cristã encontraram a doce verdade da salvação somente pela fé. As Escrituras é a única regra de fé e prática da verdadeira igreja. E com a graça de Deus e o auxílio do Espírito Santo desta igreja local. Nós temos convenções, confissões, declarações, mas nós a abraçamos à medida que entendemos que é uma fiel interpretação das Escrituras. Se assim não fora, não teríamos nos submetidos a eles. Vou falar com os irmãos brevemente, por causa do tempo, algumas características das Escrituras. Esses pontos serão trabalhados na preparação doutrinária para quem quer batizar em nossa igreja. As Escrituras, ela é inspirada. 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1:21, 1 Tessalonicenses 2:13. A Escritura, ela é inerrante. Hebreus 6:18, 2 Timóteo 3:16. A Escritura, ela é infalível. Mateus 5:18, João 10:35. A Escritura é autoritativa. Gálatas 1:8, 2 Timóteo 2:2, 1 Tessalonicenses 2:13. A Escritura é suficiente. 1 Timóteo 2:16 e 17. E por fim, a Escritura é irredutível. Apocalipse 22:19. Deixa eu explicar. A Escritura é inspirada, soprada por Deus, dada por Deus. Não foi fruto de elucubrações humanas. Não foram filósofos que escreveram as Escrituras, foram profetas, boca de Deus. A Escritura é inerrante, ou seja, não pode errar. Naquilo que ela diz e aponta, ela é perfeita. Porque se o seu autor é perfeito, os seus efeitos, as suas ações são perfeitas. As Escrituras é infalível, ou seja, ela nunca irá falhar em seus propósitos. O que ela diz, ela irá fazer, irá se cumprir. Não há uma profecia das Sagradas Escrituras que poderá encontrar obstáculos, seja dos demônios e seja dos homens que são contra Deus. A Escritura é autoritativa, não é opcional. A gente não pode fazer salame minguê. Vamos escolher a Bíblia, declarações de fé, história da igreja. Ela é autoritativa. Nós não temos opções se nós iremos ou não nos submeter a ela. Ela é autoridade, inclusive para julgar os líderes eclesiásticos. Ela é suficiente. Ou seja, não precisa ser acrescentado por mais nada. As falsas religiões, as seitas cristãs, sempre usam um livro a mais, sempre usam um profeta a mais. Mas as Escrituras foram fechadas e elas são suficientes para a sua vida, meu irmão, e para a sua fé. Nada mais pode ser acrescentado. E ela é irredutível. Ou seja, além da Bíblia ser autoritativa sobre a nossa vida, todo o seu texto é autoridade sobre nós. Nós não podemos escolher um livro sim, outro livro não. Ah, pastor, vamos ler só os livros poéticos? Esquece Apocalipse, esquece esse texto que fala de inferno. Esquece as ordenanças para perdoar, para amar. Esquece as ordenanças para fazer missões. A gente não tem esse poder não, meus irmãos. Ela é irredutível. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Por isso a gente prega somente as Escrituras. Somente Cristo, quarto e penúltimo. 1 Timóteo 2,5 fala que há apenas um Deus e um único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, o homem. Maria não é sua medianeira. E nem algum outro santo. Nem o pastor. Nem o seu pai. O único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Deus encarnado. Porque Jesus Cristo é um homem perfeito. Ele é aquele que faz a união entre Deus e os homens. União que de outra maneira não haveria condições de ser feita.
Em Cristo Jesus, nós encontramos Deus perfeitamente encarnado. Encontramos um homem perfeitamente verdadeiro, como nós devemos e haveremos de ser. Sem a mancha do pecado e sem a possibilidade de sermos corrompidos novamente pela serpente. Cristo Jesus é o mediador cabal entre Deus e os homens. Não dependa de ninguém, meus irmãos. Não dependa de si mesmo. Dependa única e exclusivamente de Jesus Cristo. E não dependa nem mesmo desta igreja. A igreja é um corpo dos salvos. Os eleitos se reúnem. Mas ela não é a medianeira entre você e Deus. É possível nós sermos partes do rol do membro, desde quando nós fomos batizados, na nossa mais tenra idade. E ainda assim, irmos ao inferno, se nós não estivermos em Cristo. Porque o Pai, irá resgatar aqueles que estiverem em Cristo, e não aqueles que estiverem na Batista, mas única e exclusivamente em Cristo Jesus. Somente Cristo. Essa é a razão do nosso ser. E somente a Deus a glória. Nada e ninguém pode roubar a glória de Deus. A glória só pertence a Deus. Deus fala que ele é zeloso e não divide a sua glória com ninguém. Não há homem, não há personagem, não há placa, não há feito na história da igreja que possa ofuscar a glória de Deus. Pelo contrário, a igreja deve refletir a glória desse Deus e não roubá-la. A igreja deve ser um refletor dessa glória do Deus bendito, santo e salvador, e não querer a glória para si. Por isso, qualquer culto, a personificação e qualquer igreja que irá se envaidecer com seus méritos está roubando a glória de Cristo Jesus. Tudo que a gente faz, meus irmãos, nessa igreja, isso precisa ser muito claro. Precisa ser a nossa maior consciência. Tudo que a gente faz nessa igreja é para a glória do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai recebe a glória por causa do Cristo, que morreu por nós. E o Pai recebe a glória porque o Espírito Santo aplica aquilo que o Filho fez em nós e está fazendo através de nós. O Pai, o Filho e o Espírito recebem a glória da verdadeira igreja de Cristo Jesus. Irmãos queridos, esse deve ser a grande razão que deve nortear todos os nossos fazeres. A glória de Cristo Jesus. Às vezes, na nossa vida pessoal, a gente se envaidece por um elogio, por um tapinha nas costas, por fazer bem o que deve ser feito. E não tem nada de errado receber elogio e fazer bem. Pelo contrário, a gente tem que fazer bem. E se seu irmão ao lado está fazendo bem, pode elogiar, isso não faz mal não. O problema é quando o nosso coração começa a se envaidecer. E no livro O Peregrino, John Bunyan, ele fala sobre o peregrino e enfrentar as tentações da feira da vaidade. Recomendo ler esse livro. O livro mais lido depois da Bíblia, junto com Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo. Fantástico. E eu sei que o nosso coração, às vezes, é raptado por isso. Mas a gente precisa sempre ter em nossa mente essa consciência de matar qualquer pretensão de glória própria. Porque a glória deve ser dada somente a Jesus Cristo. Quero terminar o sermão de hoje à noite dizendo o seguinte. Vamos apontar tudo agora para Cristo. Os quatro somente a graça, somente a fé, somente a Escritura e somente a Deus a glória, deve convergir em Cristo. E eu termino o sermão dessa noite com isso. Cristo é a maior manifestação da graça divina. Cristo é o objeto da fé verdadeira. Cristo é o personagem principal, bem como a finalidade das Escrituras. E Cristo é o único meio de nós prestarmos a glória devida ao Deus Pai. Tudo isso por intermediação do Espírito Santo. Ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, meus irmãos? Observe como é importante esses solas, esse somente. Isso precisa ser cravado em nossa mente. E assim nós seremos